Estamos retornando suspensão dos trabalhos ao primeiro secretário para chamar dos senhores vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro ausente, Fabiano André Lucas Mariano presente, Guilherme Berriel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César e Souza Sardim presente, Renato Celso Bonano Purini presente, Biratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. Lido, senhor presidente. 16 vereadores presentes, acórdão regimental, reaberto os trabalhos. Às 18 horas e 22 minutos. Passaremos à posse dos suplentes. Solicito que os suplentes repitam em voz alta o juramento. Prometo manter, preservar e cumprir as Constituições Federal e Estadual, a lei orgânica do município e o regimento interno da Casa. Observar as leis, promover o bem-estar do povo e defender a autonomia do município. Declaramos empossado no cargo de vereador. Solicito que Vossas Excelências assinem o termo de posse. Presidente, queria levantar uma questão de ordem. Nós temos um projeto de lei a ser apreciado na nossa pauta aqui de discussões hoje, que autoriza o Poder Executivo a efetuar, mediante termos de fomento, repasse de recursos públicos a entidades, dentre elas a Sorri. E, nesse processo, consta, inclusive, o contrato da Sorri, onde o presidente da Sorri é o querido João Bidu. E há um impedimento legal para que seja empossado um vereador nessa situação. Eu gostaria só que fosse verificada essa situação, que é a Lei 13.019, Questão de ordem, 31 de Excelência. julho de 2014. Deferido, vereador. Antes da decisão de Vossa Excelência, em que pese o comentário da vereadora Chiara, o vereador, agora empossado, João Bidu, quando eleito, estava afastado da sua entidade, salvo engano, e, nesse momento, ele assume o mandato como o vereador eleito afastado da sua entidade. Ou seja, ele cumpre uma obrigação que lhe foi dada na diplomação. Então, veja, o meu entendimento é de que a suplência foi dada no momento da eleição. E, no momento da eleição, ele estava afastado como a lei regia, a tanto quanto... Presidente, só uma questão de ordem. Deixa eu falar. Aqui, olha... Então, eu entendo que, na avaliação de Vossa Excelência, isso deva ser levado em consideração. Em que pese este assunto levantado pela Chiara, que eu respeito, o vereador João Bidu foi eleito diante das regras legais naquele momento. Sim. Ele não pode escolher. Só uma questão. O vereador está sendo empossado, né? Na posse... Só, eu peço que para que a gente possa ouvir o que a vereadora está falando. Eu acredito que seja na posse, que ele não possa ser vinculado a uma entidade. E aqui, o documento que consta no processo, ele é de 8 de abril de 2024. Então, se o João Bidu não está afastado, ele não poderia tomar posse, no meu entendimento.
Presidente, só uma questão de ordem. Deferido, vereador Borgo. Além dos problemas jurídicos que pode acarretar ao senhor João Bidu, isso aí pode levar problemas também a Sorri. Tá? Uma orientação, até para não declarar essa sessão nula novamente. O senhor João Bidu ele pode se declarar impedido. Nós vamos votar. Hoje vai votar repasse de verba a Sorri. Imagina um vereador aqui hoje dentro da sessão. Não, mas, recebendo vereador verba. Borgo, o ato dele Sim. é só para a votação da CP. Sim, sim. Ele não Mas vai... tomou posse. É só para ato É da CP. fato público e notório. Ele só votará sim. para a CP. Presidente, Sim. eu não vou aqui radicalizar. Eu só estou deixando para ficar registrado. Questão Estou de fazendo ordem. um alerta que pode acarretar problema, mesmo porque, tá, há informações que teve pedidos de voto e nós temos que levar em consideração que Vossas Excelências fazem parte da base da prefeita. Eu só estou fazendo esse registro, tá? Porque vai ter questionamento depois. Questão de ordem. Deferido, vereador Locadora. É muito difícil para mim, tem hora, pegar nesse microfone, mas eu tenho que ser verdadeiro e transparente. Porque fez um juramento e falei que ia sempre vir com a verdade. Então, nesse momento aqui, eu peço também que a vereadora pastora Solange se julgue impedido de votar, até porque ontem ela me ligou desesperada, ficando mais de 40 minutos comigo no telefone. Ó, por favor, assessora do vereador aqui dando... Ó, por favor. Quem está corrigindo é a assessora aqui, Pois nesse não. momento. Pessoal, Então, eu não vou... pessoal. Então, nesse momento, depois de eu ter ficado 40 minutos, vereador Marquinhos, 40 minutos com a pastora no telefone, desesperada, com medo da prefeita, do vereador Júnior Rodrigues, que foi na casa dela ontem, e da bispa. Horrível sua atitude mais uma vez, vereador. Então, em cima disso, eu julgo impedido. Eu peço que a vereadora entenda que ela está impedida de votar por interesses pessoais. Não existe. Vossa Excelência confirma que foi na casa da vereadora, presidente? Vereador, eu não Presidente, sei o que o questão senhor de tá ordem. falando. Questão de ordem. Vereador Borgo. Estou fazendo uma questão de ordem. Não, vereador Borgo. Presidente, é uma questão de ordem. Vossa Excelência foi na casa da vereadora ontem? Vereador, que casa da vereadora? Eu frequento a igreja. Eu tenho relação com as pessoas da igreja. Tudo bem, é uma questão de ordem. O vereador acabou de fazer uma denúncia. Não fui na casa da vereadora. Não fui na casa da O vereadora. senhor conversou A com a pastora vereadora ligou ontem? desesperada para mim, Julinho. Você foi na casa dela. Ô, Vereador, cara, nós cada estamos- dia você Não, se vereador, torna mais vereador, ridículo, irmão. Vereador, nós estamos diante... nós estamos diante... Por favor, por favor. Isso está... Não dá para Vamos ganhar no seguir, grito, vamos seguir, gente. vereadora. Vamos seguir. Vereadora. Vamos seguir, por Questão de favor. ordem, presidente. Deferido. Ó, Uma coação. Vamos respeitar as pessoas que estão aqui, vereadores, por favor. presidente, eu acho que por prudência seria importante ouvir a consultoria para que a gente não cause problemas nem a Sorri, nem ao João Bidu, que é um querido, né? E muito menos a essa votação que tem aí os suplentes convocados. Questão de Só ordem. vou A pedir, sessão presidente, está uma questão de ordem. 18 Só uma questão horas de e ordem 18. antes de encerrar a sessão. Só para finalizar, Levando em consideração que a pastora Solange, né, que ela já está empossada, já é vereadora, eu gostaria de ouvir a senhora. Não tem previsão regimental. previsão Para ouvir vereador? questão de ordem. Está falando, não tem Para previsão ouvir vereador, não tem? Nós estamos na CP, de ordem. vereador Borgo. Não, gente. Pois Vossa não, Excelência já vereador. respondeu já, presidente. É inacreditável. Presidente, o que o vereador João Bidu vai votar é um projeto interna corporis do 201, do decreto 201, em nada tem a ver com o executivo, não há influência nenhuma em relação... mas é a base da prefeita ou não é? Primeiro que nós não sabemos o voto dele, segundo que não tem nada a ver. Tá. Excelência, em que pese ele ser tão querido, em que pese ser, pelo visto, nem por todos, né? Mas é um querido, talvez não por todos, né? Porque levantar algo nesse sentido é um absurdo, é um absurdo. Passaria- É uma pena participar disso. Pois O não, senhor me vereador. permite, presidente? Eu quero passar uma impressão como vereador e como servidor público dessa casa. Já houve
situações de votação aqui nesta casa, que me julguei impedido de votar por ser afeto o assunto a minha condição como servidor. E os senhores podem procurar nas votações que eu me tornei impedido, me afastei do meu serviço, da minha função, para me dedicar à vereança. Então, aqui o que eu faço é um apelo ao bom senso, como sempre faço. Se julgar impedido não é erro, não é pecado, não é mal nenhum. É apenas um passo para a legalidade, para a legitimidade e para um passo assertivo dessa nossa discussão. Então, eu faço esse apelo aos vereadores que se julgarem impedido, que falem ou então abdiquem do direito de votar. Isso é um conselho. Passaremos, solicito, como os demo posse já aos suplentes nesse momento, solicito ao doutor Segala, eu não posso ler. Doutor Segala, solicito que o senhor, como vereador mais velho, assuma a presidência. É o que visa o nosso regimento, porque nesse momento nós demos posse aos suplentes. É porque solicito que o senhor assuma a presidência, porque nesse momento... Nós não somos vereadores nesse momento. Empossados 3 vereadores, eu solicito que o senhor assuma a presidência, sendo o vereador mais antigo da casa. Então, seria pegar aí. Puta, mas não temos um regimento aqui na mesa. Uma lei orgânica. Uma questão de ordem. Tem isso, tem, eu só preciso citar que está escrito isso, e o presidente que assume convoca os suplentes, os secretários, isso eu tenho certeza, eu só não lembro onde está escrito. Isso aí, para poder eu citar aqui agora. Hein? Juninho, tem certas coisas da gente.
36 horas, ele é regressivo. Quando der 2h30, encerra o período do expediente, que são 4 horas. 2h36. 2h36. Quando chegar 2h30, encerra o prazo do expediente. São 4 horas. Que é a parte das leituras dos vereadores, que não tem previsão regimental para prorrogar. Para prorrogar? Não tem previsão regimental. Eu não sei se o senhor estaria em plenário. Em circunstâncias não tendo previsão para coisa? Certo? Isso é o expediente, né? Ele passa para a pauta. Né? Se o senhor queira suspender, para tentar. Entra vai ser justamente a votação da pauta. Então, a pauta está garantida a votação. O que teria que encerrar seria a parte das leituras dos oradores. Passar direto para o intervalo. Não vou fazer isso. Vou arbitrar aqui, tá? Ok. Vou fazer. Senhores, Uma questão de ordem. é apenas um instante, Vossa Excelência. Só quero justificar uma coisa aqui. O artigo 11 do nosso regimento prevê que as sessões plenárias serão obrigatoriamente instaladas e funcionarão com um presidente, um primeiro e um segundo secretários em seus postos. E o parágrafo único diz: na ausência de qualquer dos secretários, o presidente designará secretário ad hoc. Os dois secretários necessariamente têm que estar ausentes porque foram declarados impedidos pelo juiz. Então, nós estamos sem os dois secretários. Partindo disso, nomeio a vereadora Chiara e o vereador Meira para atuarem como secretários. A Chiara. Ainda aguardando um instantinho, vereador, ainda aguardando um instantinho para deferir a vossa questão de ordem, eu queria dizer o seguinte: atenção, o regimento desta casa deixa muito claro que as pessoas... Atenção, o regimento desta casa deixa muito claro que as pessoas que estão assistindo não podem se manifestar, a não ser por cartazes. E a consequência é, eventualmente, retirar as pessoas daqui. Como até agora o presidente nunca tomou essa atitude, também não vou tomar. Então, vereador Borgo, pois não. Senhor presidente, primeira questão de ordem que eu faço é se Vossa Excelência está na presidência dessa casa nesse processo de comissão processante e se as decisões dessa casa, em relação ao processo de comissão processante, caberá a Vossa Excelência e essa mesa, ou se haverá intervenção dos vereadores afastados. Essa é a primeira questão de ordem. Nós teríamos que submeter a sua questão de ordem à nossa consultoria jurídica para que eles esclarecessem exatamente essa dúvida. Nesse processo... Eu tenho por pressuposto que, se estou empossado na presidência da casa, nesta questão que estamos discutindo aqui, é nessa questão que eu vou permanecer como presidente. Perfeito. Então, agora eu faço a segunda questão de ordem, presidente. Tendo em consideração a dúvida suscitada por Vossa Excelência, no sentido de que os primeiros suplentes não foram convocados. Sim. E já partiu direto para a convocação dos segundos suplentes, tendo em consideração que Vossa Excelência, ao que me consta, não foi intimado da decisão, portanto, não está ciente do rito
e da ordem judicial de como deva proceder, tendo em consideração os impedimentos apontados aqui em relação ao vereador empossado João Bidu e à vereadora Pastora Solange, eu peço a Vossa Excelência que encerre essa sessão para que os suplentes, os primeiros suplentes possam ser convocados e que para que os primeiros suplentes possam ser convocados e para que também os suplentes dos 2 vereadores declarados impedidos, no mesmo sentido, possam ser convocados com impedimento desses vereadores. Vereador Borgo, meu entendimento sobre isso que Vossa Excelência expôs, eu já deixei claro, inclusive, expliquei ao presidente Júnior e aos secretários, quando me consultaram, que eu entendia que necessariamente deveriam ser convocados os primeiros suplentes, porque é um direito que eles tinham dado pela eleição, e que, após eles tomarem posse, fosse levantada a suspeição deles e o impedimento. E aí, a partir daí, teriam que ser convocados os segundos suplentes. No entanto, a senhora juíza antecipou-se a tudo isso, e aqui, no despacho que ela deu, ela já decidiu, com fundamento em outras decisões, que era possível antecipar esse impedimento e, portanto, possível também convocar os segundos suplentes. Então, eu entendo que isso está superado. Da mesma forma como eu levantei também uma questão a respeito da intimação, porque não houve intimação oficial. O oficial de justiça não chegou até a Câmara para entregar nenhum tipo de documento aqui confirmando as decisões judiciais. Mas, ao mesmo tempo, o senhor, que é advogado, sabe também que, a partir do momento em que a parte toma ciência formal oficial, porque recebe a oportunidade de ler os autos, tem acesso aos autos, ela acaba se dando por intimada. Então, também considero superado esse problema. Portanto, não tenho como deferir a questão de ordem de Vossa Excelência. Em relação aos impedimentos apontados sobre o vereador João Bidu e pastora Solange, eu gostaria de ouvi-lo, então, dos vereadores, se eles se declaram impedidos. Eles já estão empossados, não é? Eles já estão empossados. Eu não sei qual é o momento do rito em que eles vão ter a oportunidade de usar a palavra e declarar-se impedidos ou não. Não sei se é o caso de nós... Regimento não, como o regimento não determina um momento... não fala isso. Né? Então, para evitarmos, até porque se declararem impedidos pelo mesmo segmento, pelo mesmo entendimento, deveria chamar os suplentes. Então, a gente economizaria um tempo em relação a essa situação. Se, por acaso, os vereadores se declararem impedidos, eu vejo que seria o caso de encerrar essa sessão da processante e dar seguimento nas demais votações do plenário. Eu entendo, vereador, como Vossa Excelência mesmo disse, não está previsto isso no regimento, que esse momento acontecerá no instante em que eles tiverem que votar. No instante em que eles forem votar, nós podemos questionar se eles vão se declarar impedidos ou não, em função de tudo aquilo que foi falado aqui. Por fim, a última questão de ordem, presidente. Caso um dos vereadores venha se declarar impedidos, vai ser encerrada a sessão para a convocação a sessão da processante, né, para a convocação dos suplentes? O nosso regimento também não prevê, mas, neste caso, eu entendo que não é possível dar continuidade à sessão sem que tenha sido dada a oportunidade de convocar mais um suplente. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Vereadora Chiara, na condição de secretária, a senhora pode fazer a leitura da denúncia? Sim, presidente.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru. Vereadora, só um instantinho, por gentileza. Desculpa lhe interromper, mas é só para cumprir uma formalidade. Com 2 horas e 30 minutos, nós completamos as 4 horas previstas para a duração do expediente. Então, necessariamente, eu tenho que declarar prorrogado o expediente para que a gente possa continuar tratando dos assuntos que estamos tratando. É só essa formalidade. A senhora pode fazer a leitura, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, São Paulo. Diego Santiago Rodrigues, brasileiro casado, eleitor registrado sob o número 337030760167, zona eleitoral 023, seção 0294, portador da RG 45 959 652-4 e do CPF número 345 655 458/37, com domicílio na Rua Virgílio Malta 1145, Centro, CEP 17015220, Bauru, São Paulo. Venho muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos termos do artigo 7º, 3º e respectivo parágrafo 1º do Decreto-Lei número 201/67, requer a instauração de comissão processante contra os vereadores Marcos Antônio de Souza, MDB, Milton César de Souza Sardim, PSD, Vanderlei Rodrigues Júnior, PSD, nos termos a seguir delineados. 1. Ab initio. 1.1. Ao descumprimento de decisão judicial pelo presidente da Câmara Municipal de Bauru em afronta ao princípio da legalidade, impessoalidade e da moralidade. De início, cumpre salientar que o cargo de consultor jurídico é típico da advocacia pública, de maneira que a admissão não precedida de concurso público viola as normas dos artigos 98 a 102 da Constituição Paulista. Assim, na data de 4 de outubro de 2022, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs ação direta de inconstitucionalidade, visando, entre outras, a declaração de inconstitucionalidade da resolução que criou o cargo em comissão de consultor jurídico, que se encontra em vigor, porquanto não preenchido o cargo de Procurador-Geral da Câmara, conforme determina o artigo 29 da resolução número 581, de 29 de março de 2022, da Câmara Municipal de Bauru. Conforme documentado na ADI do paquete 1, dos princípios norteadores do provimento de cargos públicos reside na ampla acessibilidade e igualdade de condições a todos os interessados, respeitados os requisitos inerentes às atribuições de cada cargo. Essa forma de acesso via garantir, com a obrigatória realização de concurso público, a concretização do princípio da isonomia, assim como a preservação da eficiência da máquina estatal, consubstanciada na escolha dos candidatos mais bem preparados para o desempenho das atribuições do cargo público, de acordo com os critérios previstos no edital respectivo. Já na data de 10 de agosto de 2023, sobreveio o acórdão do órgão especial para declarar, entre outras, a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do parágrafo único do artigo 23 da Resolução 581/2022 da Câmara Municipal de Bauru, assim como da expressão Procurador-Geral da Câmara, constante nos anexos 3 e 4 da mesma resolução, estabelecendo que o cargo em comissão de Procurador-Geral da Câmara seja provido somente por servidor integrante da carreira de Procurador do município, sugerindo a postergação dos efeitos do julgamento que ocorreu em 10 de agosto de 2023, por 120 dias contados da data do julgamento, término em 9 de dezembro de 2023. Diante do acórdão, foi interposto recurso extraordinário, sendo-lhe negado o provimento, motivo pelo qual a Câmara Municipal de Bauru interpôs agravo de recurso extraordinário, sem efeito suspensivo, consoante artigo 995 do CPC, estando pendente de apreciação. Assim, após 9 meses do acórdão, que impôs à Câmara Municipal de Bauru a contratação de procurador jurídico através de concurso público, permanece o Legislativo com consultores jurídicos privados afrontando decisão judicial. 1.2. Da inexequibilidade da proposta. A Câmara Municipal de Bauru era auxiliada desde o ano de 2021 pelo Dr. Arildo de Lima Júnior,
contratado em cargo de comissão e recebendo a quantia líquida de R$ 10.113,28. Porém, ante a condenação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a Câmara demitiu o consultor e abriu licitação para a contratação de escritório de advocacia. Porém, alguns fatos chamaram a atenção dos vereadores, motivando a instauração de um procedimento de investigação pela Comissão de Fiscalização e Controle do Legislativo bauruense, os quais podemos destacar. A. Na data de 19 de janeiro de 2024, a Câmara Municipal de Bauru iniciou o processo de dispensa de licitação para a contratação emergencial de escritório de advocacia para a prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica através do processo número 06/2024. Em 24 de janeiro de 2024, a Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Bauru encaminhou e-mail a diversos escritórios de advocacia solicitando orçamento com vistas à contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Bauru. Folha 51. Dentre as devolutivas, chamou a atenção o e-mail do Dr. Rodrigo Tâmbara Marques, na data de 26 de janeiro de 2024, processo DA número 006/24, folha 53, pelo qual apontou interesse no certame, porém, dentre outros questionamentos, perguntou: quantos profissionais devem ser disponibilizados para atender ao objeto do contrato? Obtendo a resposta da Diretoria Administrativa no dia 27 de janeiro de 2024, seria necessário profissional, diariamente, terça a sexta-feira, das 8 às 12. Folha 57. A resposta da diretora está em consonância com a realidade da Câmara, já que sempre foi auxiliada somente por um advogado. B. Após a devolutiva dos escritórios, a Câmara Municipal de Bauru recebeu as seguintes propostas. Aqui nós temos uma tabela com proponente, valor mensal e valor anual. Proponente, OPSA, 40 mil, mensal, 480 mil, anual. BBPSA, 30 mil mensal, 360 mil, anual. BBAA, 30 mil mensal, 360 mil, anual. SRA, 28 mil mensal, 336 mil anual. WQA, 25 mil mensal, 300 mil anual. TA, 24 mil mensal e 288 mil anual. KCA, 20.890 mensal e 250.680 anual. TSIA, 16.700 mensal e 200.400 anual. FFSA, 15 mil mensal e 180 mil anual. FZSIA, 14.900 mensal, 178.800 anual. MAA, 14.500 mensal, 174 mil anual. GFCA, 10 mil mensal, 120 mil anual. JCR, 8.500 mensal, 102 mil anual. DLA, 6.700 mensal, 80.400 anual. A CFCAJ, 5 mil mensal e 60 mil anual. PRSA, R$ 3.600 mensal e 43.200 anual. Tendo o escritório de advocacia, Pelison Ribeiro, Sociedade de Advogados, oferecido o menor preço e destoando dos valores oferecidos pelos demais interessados, no dia 29 de janeiro de 2024. A diretora administrativa encaminhou o e-mail ao Dr. Rafael Ribeiro, questionando se o valor de R$ 43.200 oferecido era mensal ou anual, sendo esclarecido pelo interessado que este valor seria anual, sendo o valor de R$ 3.600 a proposta mensal. Folha 373. Assim, deu início ao processo de contratação diante a menor proposta.
Conforme se observa pelas propostas, a média dos valores oferecidos ficou em R$ 219.592,50 por ano, ou R$ 18.299,38 por mês, com a proposta vencedora de R$ 43.200 por ano, ou R$ 3.600 por mês, sendo manifestamente inexequível nos termos do artigo 11, inciso 3º da Lei Federal número 14.136/2021, vez que há uma diferença de 400% entre o valor oferecido e a média das propostas, além de 177% de diferença entre a proposta mensal e o salário recebido pelo ex-consultor jurídico, lembrando que agora são 2 advogados. Nestes termos, a proposta de preço manifestamente inexequível deveria ter sido desclassificada, conforme dispõe o artigo 59, inciso 3º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. C. Com a juntada da documentação exigida pela contratada, outro fato chamou a atenção, qual seja a inclusão da documentação do advogado Dr. Milton Dota Júnior, folhas 432 a 468, não pertencente à sociedade de advogados, pelo qual obtivermos informações que não era contratado pelo escritório vencedor antes do certame. Cumpre lembrar que a diretora administrativa, ao responder o e-mail do Dr. Rodrigo Tâmbara, afirmou que seria necessário somente um advogado para assessoria jurídica. Processo número 006/24, folha 57. Ainda conforme levantamos no Cadastro Nacional de Advogados, o escritório do Dr. Milton Dota está localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2225, CJ 111/112, Torre 1, Parque Jardim Europa, na cidade de Bauru, não havendo relação com o escritório contratado, ou seja, são escritórios distintos. D. Por fim, antes da formalização do contrato, foi solicitado ao escritório vencedor do certame que apresentasse justificativa sobre o modo de composição do preço proposto, folha 485, tendo o Dr. Rafael Almeida Ribeiro justificado o preço ínfimo com base da advocacia de partido, folha 488 a 489. Porém, na justificativa apresentada, não incluiu a participação do segundo advogado, fato que seria obrigatório de forma a demonstrar a exigibilidade do contrato. Não bastasse em busca no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não encontramos qualquer ação em que o Dr. Milton Dota Júnior atue em conjunto com o escritório de advocacia contratado, indicando que a atuação no escritório Pelisson Ribeiro, Sociedade de Advogados, teve como exclusiva motivação a atuação perante a Câmara Municipal de Bauru. De argumentam tanto, o piso da advocacia sugerido no Estado de São Paulo é de R$ 4.100, sendo que o valor pago pela Câmara Municipal de Bauru ao escritório de advocacia contratado é de R$ 3.600. Assim, seria impossível um escritório de advocacia contratar um advogado com a especialidade necessária para a função, sem lhe pagar nada como contrapartida, a não ser que este advogado tivesse outro tipo de interesse na prestação de serviço. Resta evidente que a proposta apresentada pelo inexequível e que o interesse dos contratados estava na prestação dos serviços perante a Câmara Municipal, desprezando a devida remuneração. 1.3, dá afronta ao princípio da impessoalidade. Conforme podemos observar do processo dito emergencial, com dispensa de licitação para a contratação de escritório de advocacia, existem inúmeras ilegalidades que acabaram por afrontar a decisão judicial perpetrada na ADI número 223.43.2022.8.26.0000, proposta pelo Dr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, isto porque o escritório de advocacia vencedor do certame ofereceu uma proposta de R$ 43.200 por ano,
ou R$ 3.600 por mês, correspondendo a uma diferença de 400% entre o valor oferecido e a média das propostas dos demais proponentes. R$ 219.592,50 por ano, ou R$ 18.299,38 por mês, além de 177% de diferença entre a proposta mensal e o salário recebido pelo ex-consultor jurídico. Ainda devemos consignar que o escritório vencedor dispõe de 2 advogados para assessorar a Câmara Municipal, sendo que um deles sequer participa dos atos constitutivos do contrato e nunca divulgou em parceria com o licitante, surgindo somente para o contrato com a Câmara Municipal. Poderíamos acreditar que se trata de pessoa altruísta ou que estaria buscando elevar sua credibilidade sem interesse em ser devidamente remunerado pela prestação de serviços advocatícios, não fosse o grande interesse que circundam a aprovação de um projeto de autorização para concessão do serviço de esgoto ao custo de 3,5 bilhões por 30 anos, prorrogáveis por mais 30 anos, havendo grande influência dos pareceres jurídicos nas decisões do plenário do Poder Legislativo. Destarte demonstrado que a. Não existe comprovação de benefício financeiro ao advogado Milton Dota Júnior. B. Não existe documentação no processo de licitação vinculando o Dr. Milton Dota ao escritório de advocacia contratado. C. O Dr. Milton Dota detém escritório de advocacia em local diverso do escritório contratado. E D. Não existe ação judicial na qual o Dr. Milton Dota atua em conjunto com o escritório contratado. E D. A diretora administrativa da Câmara afirmou que o serviço seria prestado por um advogado. Entendemos que a união do advogado Dr. Milton Dota Júnior no escritório contratado pela Câmara Municipal de Bauru somente ocorreu para que pudesse atuar no Legislativo bauruense, configurando uma quarteirização de um serviço que deveria ser praticado por procurador público concursado, conforme decisão judicial, sem efeito suspensivo. Por fim, cabe informar que a aproximação do advogado, Dr. Milton Dota Júnior, com o grupo político da prefeita municipal e, consequentemente, com o presidente da Câmara Municipal de Bauru e, segundo o secretário, é notória, conforme demonstrado pelo DOC anexo. 1.4. Impedimento dos vereadores. O artigo 181, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru dispõe que: parágrafo 4º. Tratando-se da causa própria ou de assunto em que tem interesse pessoal, deverá o vereador dar-se por impedido e fazer comunicação neste sentido à mesa, sendo seu voto considerado em branco para efeito de quórum. Assim, é evidente que os vereadores denunciados detêm interesses pessoais no resultado da votação do pedido de comissão processante, por se tratar de causa própria. Destarte, devem se declarar impedidos, sendo seus votos considerados em branco para efeito de quórum. Nos termos da lei, artigo 5º, 2º Decreto 201/67, o presidente do Legislativo está obrigado a ler a denúncia e consultar o plenário sobre seu recebimento. Porém, junto com seus secretários, não poderão votar, sob pena de desrespeitar o regimento interno da Câmara Municipal de Bauru, assim como o artigo 37 da Constituição Federal, no que tange ao princípio da impessoalidade, da moralidade e da legalidade. Já em atenção ao princípio constitucional da impessoalidade, a análise jurídica do pedido, caso tenha necessidade, deve ser feita pela Comissão de Justiça do Legislativo, composta por 3 advogados atuantes, estando impedido de participarem os consultores jurídicos privados, vez que há conexão do pedido de comissão processante com os atos praticados pelos contratados, havendo interesse direto do resultado do processo, no resultado do processo. 2. Dos fatos que amparam o pedido de comissão processante. 2.1.
da procedência do modo incompatível com a dignidade da Câmara, Decreto-Lei nº 201/67, artigo 7º, inciso 3º. É notório o interesse da prefeita e de seu grupo político na aprovação do projeto de lei número 28/23, que autoriza o município de Bauru a outorgar, em regime de concessão comum, a execução e exploração dos serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até seu lançamento final no meio ambiente no município. Altera a Lei Municipal número 5.357, de 28 de abril de 2006. Ocorre que a prefeita municipal não detinha os 12 votos necessários para sua aprovação perante a Câmara Municipal de Bauru. Assim, por incrível que pareça, na data de 12 de março de 2024, a mesa diretora, através dos vereadores Vanderlei Rodrigues Júnior, Marcos de Souza e Milton César Sardim, aqui denunciados, outorgou uma procuração ao advogado Milton Dota Júnior, vindo este a interpor a ação direta de inconstitucionalidade número 20.825/2024.8.26.0000 perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra a lei orgânica do município, visando declarar a inconstitucionalidade do artigo que previa a necessidade de maioria qualificada para aprovação do pedido de autorização para a concessão do esgoto. Data máxima vênia, se a inclusão do advogado Milton nos serviços de assessoria jurídica contratado pela Câmara demonstram claros indícios de irregularidades, a interposição de ADI por um advogado sem vínculo com o escritório contratado beira o absurdo, visto não estar comprovada a legitimidade processual, cabendo consignar que os 3 vereadores denunciados outorgaram procuração para a interposição da ADI, sendo esta a conduta incompatível com a dignidade da Câmara. Insta a salientar que a ADI foi proposta na data de 12 de março de 2024, às 16h11, sendo que na data de 11 de março de 2024, durante a 6ª sessão ordinária legislativa, todos os vereadores se reuniram na sala da presidência para tratar de projeto de lei de interesse dos servidores do Legislativo, porém, em nenhum momento, os membros da mesa diretora comunicaram aos demais vereadores sobre a intenção na interposição da ADI, contrariando o artigo 17, inciso 7, a letra B do regimento interno, que somente permite ao presidente do Legislativo agir judicialmente em nome da Câmara, quando credenciado por instrumento de mandato dos vereadores. O ato foi considerado como um golpe pelos vereadores de oposição, visto que compete à mesa diretora da Câmara Municipal de Bauru garantir a consolidação das leis do município de Bauru e não afrontá-la, principalmente quando os membros da mesa diretora têm interesse direto na aprovação do referido projeto. Assim, devemos consignar que a mesa diretora da Câmara só poderia ingressar em juízo após a concessão de autorização de todos os vereadores e que deveriam zelar pela consolidação das normas legislativas. Ao autorizarem um advogado que não detém poderes para a interporação direta de inconstitucionalidade para confrontar legislação municipal, os vereadores denunciados procederam de modo incompatível com a dignidade. Decreto 201/67, artigo 7º, inciso 3º. Vez que juraram respeitar as constituições federal, estadual e a lei orgânica do município, agindo de forma compatível com a dignidade do mandato. 2.2. Da utilização de pareceres jurídicos como forma de macular direito adquirido das comissões. Conforme sedimentado nas 32ª e 33ª sessões ordinárias do ano de 2023, após longos debates, foram assegurados pelo plenário
os prazos regimentais para as comissões proferirem os respectivos pareceres. Porém, diante a imensa pressão popular sobre a prefeita municipal para que retirasse o regime de urgência, durante a 14ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de maio de 2024, o vereador Fabiano Mariano questionou os prazos garantidos, levantando questão de ordem ao presidente da Casa, que remeteu a dúvida à consultoria jurídica. O fato chamou a atenção dos vereadores, visto que a concessão de prazo às comissões estava sedimentada, tanto que a pauta está travada há meses diante pedidos de informações. O vereador Eduardo Borgo apontou a possibilidade de se tratar de uma manobra do vereador Mariano para levantar questionamento, amparando a prefeita municipal em uma nova ADI. Também chamou a atenção de militantes políticos o fato do esquerdista e hoje filiado no partido da prefeita, Pedro Valentim, ter publicado no grupo de WhatsApp, desde a tarde do dia 6 de maio, que, na sexta-feira, 10/5 de 2024, teríamos novidades políticas na cidade com uma intensa queda de braço entre políticos. Chegou a anunciar que faria uma live na sexta, expondo a verdade aos munícipes. Documento anexo, deixando claro que já sabia do resultado do parecer jurídico com antecedência. Por fim, na sexta-feira, dia 10/5 de 2024, às 21h08, foi publicado o parecer da consultoria jurídica da Câmara Municipal, mudando o posicionamento anteriormente adotado para permitir a concessão de prazo às comissões, desde que aprovado por maioria qualificada em plenário, sendo certo que essa possibilidade será nula diante a maioria de 9 vereadores governistas na Câmara, que irão impedir novas concessões de prazos, visando a aprovação da autorização à prefeita. Não menos estranho a tudo o que está acontecendo em Bauru é o fato do Jornal da Cidade publicar matéria com detalhes do parecer jurídico 3 minutos após os vereadores terem acesso ao conteúdo através do grupo de WhatsApp, demonstrando que o Jornal da Cidade teve acesso ao parecer antes dos demais vereadores. Com a devida vênia, há indícios mais do que suficientes para indicar que a base governista já sabia qual seria o parecer jurídico e que abriu questionamentos para poderem votar o projeto, maculando o processo legislativo. Outro fato que chamou a atenção foi a agilidade no parecer do jurídico sobre a possibilidade de renovação dos prazos pelas comissões, vez que os consultores não tiveram a mesma pressa diante do pedido de parecer do vereador Edmilson Marinho sobre a realização de plebiscito requerida no dia 3 de maio de 2024. Também não observamos a mesma agilidade quanto aos recursos interpostos nas ADIs propostas pela prefeita municipal. Assim, está demonstrado que os vereadores denunciados estão usando da consultoria privada da Câmara para defender interesses políticos estranhos à instituição. As provas do alegado estão juntadas ao pedido, além de consignadas no processo emergencial de dispensa de licitação para a contratação de escritório de advocacia, número 06/2024. 3. Do pedido. Ante o exposto, requer: a. Em atenção aos princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, seja declarada a suspeição dos consultores jurídicos contratados pela Câmara Municipal de Bauru para se manifestarem no presente pedido de instauração de comissão processante diante evidente conflito de interesse. B. Nos termos do artigo 5º, inciso 2º do decreto número 201/67, requer seja lido o presente pedido de comissão processante oferecido contra os vereadores Marcos Antônio de Souza, MDB, Milton César de Souza Sardim,
PSD, e Vanderlei Rodrigues Júnior, PSD. C. Após a leitura do pedido, sejam os vereadores denunciados declarados impedidos de votarem nos termos do artigo 181, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru. D. Por fim, nos termos do artigo 7º, inciso 3º e respectivo parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 201/67, seja colocado o pedido em votação pelo plenário, com a posterior instauração de comissão processante contra os vereadores denunciados por faltarem com a ética e o decoro parlamentar a utilizar de advogado que não detém poderes para representar a Câmara Municipal de Bauru, além de propor pareceres que afrontam os princípios da impessoalidade e moralidade. Bauru, 13 de maio de 2024, assina Diego Santiago Rodrigues. Lido, senhor presidente, o processo vem acompanhado de diversos documentos e fotos de tudo o que foi citado no pedido de instauração de comissão processante. Aí o senhor pede a... Muito obrigado, senhora secretária. Atenção, senhores vereadores. Não há previsão legal para a existência de discussão nessa situação. Superada a fase de discussão, portanto, a fase que vem a seguir é a fase de votação. Esclareço aos senhores que, justamente por não ter discussão, também não vai haver declaração de votos. Os senhores se limitarão a dizer sim ou não, nada mais. Como não haverá oportunidade para fazer qualquer tipo de palavra, e como a votação não pode ser interrompida, e como foi levantado aqui algumas questões a respeito de impedimento, eu vou dar a palavra para os 3 vereadores que foram eleitos. O vereador Nilson não foi citado, mas poderá usar da palavra para dizer no microfone de à parte se considera impedido ou não. Basta dizer exatamente isso. Me considero impedido ou não me considero impedido. Então, gostaria de ouvir o vereador, começando pelo vereador Gilson. Senhor presidente, eu não me sinto impedido de votar. Muito obrigado. Pode, claro, evidente, sem dúvida. Pois não. Senhor presidente, também não me sinto impedido de votar. Muito obrigado. Vereadora Pastora Solange. Eu não me sinto impedida de votar. Muito obrigado. Senhor presidente. Só para encerrar, então não temos, neste caso aqui, nenhuma declaração de impedimento. Pois não, Tendo em consideração que na semana passada eu dei voz de prisão ao presidente desta casa pelo fato dele deixar de se indicar impedido, assim como seus membros, para que não haja nada a questionar em respeito a esse processo tão importante para esta casa, eu me declaro impedido. Muito bem. A declaração de impedimento é de foro íntimo. É a consciência do vereador que diz a ele se ele se considera impedido ou não. Não somos nós. Se o vereador Borgo se declara impedido, ele não vai poder votar. Acontece que a doutora Ana Lúcia Graça Lima Aiello, da primeira vara da Fazenda Pública de Bauru, entendendo que os membros da mesa diretora estavam impedidos, determinou a convocação de suplente. Então, nós temos necessariamente que convocar o suplente
do vereador Borgo para que o suplente possa votar. Como não há tempo hábil para fazer isso, este assunto está suspenso até segunda-feira que vem, para dar tempo para que sejam procedidas a convocação de suplente para continuidade da votação. Então, esse assunto está encerrado e, sendo assim, devolvo a presidência da Casa ao vereador Júnior Rodrigues. Vereadores Gilson, João Bidu e Pastora, agradeço muito a participação e a colaboração e os aguardo aqui na segunda-feira que vem. Muito obrigado. Juninho, você não vai poder fazer como o Jânio Quadros, nádegas indevidas, porque essa nádega foi devida, viu? Suspendo a sessão às 19h23.